Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Alan dos Santos, você está aqui no canal Terça Livre. Eu quero falar um pouco para vocês hoje, não muito, né? Não quero prolongar aqui, mas comprovar aquilo que nós já denunciamos durante mais de um ano, né? Pelo Brasil afora. Eu estive na TV Universitária de Caxias do Sul, onde havia aquele debate da inserção da ideologia de gênero no plano municipal de educação. E quando eu falava que a ideologia de gênero ela é uma ideologia, ou seja, não precisa colocar ideologia de gênero ali no plano municipal de educação, eu explicava muito bem que o que estava por trás da palavra gênero, da mentalidade do que seria gênero, era uma ideologia, essa identidade de gênero era uma ideologia defendida pelos socialistas. E eu explicava que a ideologia de gênero queria a patriarcal para poder acabar com o que os socialistas pensam que seria a sociedade de classes, né? Acabando com a família patriarcal, fundamentado ali no livro de Engels e Marx, onde a família seria o último bastião contra esse poder que, segundo eles, seria um poder opressor, que no caso é o papel do homem com a mulher dentro de casa. E por isso a agenda feminista, com o tempo, nasceu a agenda feminista nessas tentativas dos marxistas de quererem destruir a propriedade privada e o indivíduo em si. Falei isso inúmeras vezes, falei isso em vários lugares, dei palestras, expliquei isso para várias pessoas, deputados, etc, etc. Professores, prefeitos, vereadores. E na época eu era taxado de maluco, de extremista, mesmo usando todos os argumentos de cunho científico, filosófico, na área médica, jurídica, enfim, todos os argumentos que se possa utilizar, eles diziam que eu era um extremista religioso, etc, etc. Bem, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Você está no Terça Livre, seja muito bem-vindo. Então, mais uma vez, estamos ao vivo hoje, né? Aí pela terceira vez, mas nós não paramos. É o nosso trabalho, é o nosso serviço conscientizar você que nos assiste, você que nos acompanha e que inclusive patrocina o nosso canal, colaborando conosco para que a verdade seja dita. Antes de mais nada, eu gostaria de indicar este livro sensacional, Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade. É um livro que é uma coletânea de artigos científicos do professor Felipe Neri, do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, do Dominico Sturiale, do Alexandre Semedo, do Daniel Cepectino, da Lilian Bittencourt, da Fernanda Tactani, do falecido, né, do finado Juan Cláudio Sanaúra, Monsenhor da Argentina, e da Bárbara Dale O'Leary. Está aqui o livro. Esse livro não está na nossa livraria, mas você pode encontrar na editora Catequesis, com K, K-A-T-E-C-H-E-S-I-S. Editora Catequesis. Ainda não está na nossa livraria, a gente vai colocar em breve esse livro aqui, porque é neste livro aqui que você vai entender muitas coisas que nós iremos falar aqui hoje. Antes de mais nada, eu quero que você assista este vídeo comigo da deputada do PT, Érica Cocai, explicando por A mais B tudo o que nós falamos contra a ideologia de gênero e as pessoas dizem que nós somos pessoas malucas, extremistas, etc. Vejam a que ponto, né, chega a ideologia de gênero. Preste atenção aqui do ladinho. Defender a família patriarcal defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia
e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Então, vocês viram aí agora como que a Érica Cocai, ela nos prova, olha, tudo que vocês estão falando é verdade. Tudo o que vocês estão falando é verdade. A ideologia de gênero, ela quer acabar com a sociedade patriarcal, ou seja, o pai, o homem, a mulher que constrói uma família, né? E que, segundo este livro aqui, que foi escrito pelo Karl Marx no início, né? Depois foi completado pelo Engels, tanto é que séries como essa que eu tenho aqui da La Fonte diz que foi escrito pelo Engels, mas na verdade esse livro aqui iniciou-se com o próprio Karl Marx, né? Tá aqui, ó, tava meio perdido aqui na câmera, tá aqui, ó, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Se eu não me engano, a gente tem até esse livro lá na nossa livraria, porque é importante ler esses psicopatas, né? Até para a gente poder entender e fundamentar com os textos. Eu não vou ficar aqui citando o Engels, não vou ficar aqui citando o texto do Felipe Neri, mas eu quero que você entenda isso. Esfregue esse vídeo na cara do psicopata, porque ele é um psicopata, que disse que você era extremista religioso, cristão, caramba, quatro. Porque agora nós temos uma confissão aberta da Érica Cocai dizendo isso. É ela que está falando, não sou eu ou você, é a Érica Cocai, deputada do PT. A mesma Érica Cocai que organizou, junto com Gaudêncio Fidelis, que é o curador do Santander Cultural, tá? Ela e a Maria do Rosário organizou o primeiro seminário de cultura lá no Congresso Nacional. E aí a gente fala várias vezes aqui no Terça Livre da importância de atuarmos na cultura, de atuarmos na cultura, de atuarmos na cultura. Tá aqui, ó, Érica Cocai, grave este nome, porque ela estava junto com a Maria do Rosário organizando, né, elas organizaram a primeira semana de cultura. Érica Cocai e Jean Willis, né, do PSOL, e a Maria do Rosário, duas deputadas do PT e um do PSOL. E lá também estava o Dr. Vitor, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, que é esqueci o nome dele agora de cabeça, não era para me ter falado dele aqui, mas acabei falando, Vambert lá, Sérgio Mambert com M, Sérgio Mambert, e eles estavam organizando a primeira semana de cultura, seminário de cultura lá em Brasília. Para quê? Para depois fazer o que aconteceu no MAN, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a exposição do Santander Cultural. E aí vai ter gente que vai dizer para vocês assim, não tem nada a ver com pedofilia, não tem nada a ver com incesto, não tem nada disso. Esfrega isso na cara daquele idiota, débil mental, imbecil, que ficava falando para você, não, você é fundamentalista religioso. Aquilo ali era arte. Ah, mas você agora está conectando coisas desconexas. Não estou, não. É você que não estuda. E é você que não lê nada. Você é burro, incompetente. E você fica acreditando na mídia. É você o incapacitado para debater aqui. Você é o que é o débil mental. É isso que você tem que dizer para as pessoas que ficam falando, não, era arte. Vocês é que são conservadores. E gente de direita aí, né, que se diz de direita, essa direita liberal, patética, né? Que fica dizendo, não, eu entendo que ninguém pode censurar, porque vai quem quer, e se o pai quer levar a criança, aí sim é um problema. Não! Não! Desde o início era isso que eles querem. Era isso que eles queriam. Se você tem preguiça, então vai ver o vídeo da Érica Cocai, ela vai dizer o que está escrito aqui. Ó. Não é coisa da nossa cabeça. Vê se aprende, antagonista, aquele filósofo lá da USP, eu sempre esqueço o nome dele, que ele coloca no canal dele, se inscreva no meu canal, é filósofo e coloca pronome oblíquo no início de frase, fazer o quê, né? Esqueci o nome dele agora, o carequinha lá. Enfim, essa direita liberal, e óbvio, né, os esquerdistas de plantão que vão dizer para você, não, você está exagerando, não é bem assim não. Como não é? Eles querem colocar a ideologia de gênero
queriam colocar no Plano Nacional de Educação. Conseguimos retirar por meio do Congresso. Queriam colocar a ideologia de gênero nos planos municipais de educação. Nós, brasileiros, né? Não é o Terça Livre, nós os brasileiros. Aqui não é MBL que fica tirando mérito dos outros, não. Foi o brasileiro de bem que fez isso aí, não foi a gente, não. Então, o povo de bem retirou a ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação de mais de 98% dos municípios do Brasil. Aí agora, mais uma vez, eles querem colocar na Base Nacional Comum Curricular. E eu tive uma conversa com o ministro terça-feira para que não se coloque isso aí. Fui convidado pelo professor Felipe Neri, responsável por essa reunião, o autor do primeiro texto desse livro aqui, uma das maiores, se não a maior autoridade sobre ideologia de gênero no Brasil. Nós sabemos o que eles querem, porque nós estudamos, nós lemos, nós comunicamos isso para vocês. E aí fica esse bando de idiota dando pitaco, dando opinião naquilo que não conhece, não estudou. Vê se já leu alguma coisa de Shulamith Firestone. Não. Vê se já leu alguma coisa de Judith, né, tem que pronunciar certinho. Judith Butler. Vê se já leu alguma coisa dela. Não, não leu. E aí depois fica dizendo que nós somos os extremistas. Prestem muita atenção nessa matéria da jornalista Fernanda Salles para o nosso canal Terça Livre, que o Mendonça Filho ficou surpreso, ele não sabia, ele falou pra gente na reunião que ele ficou estupefato, realmente é um absurdo, que 13 anos de PT ali no MEC e tal, mas preste atenção nessa matéria. Ministro da Educação recolhe livro com menção a incesto e pedofilia. O ministro da Educação anunciou nesta quinta-feira que vai recolher das escolas um livro infantil que faz menção ao incesto e à pedofilia. Os 93 mil exemplares da obra Enquanto o Sono Não Vem havia sido distribuído a alunos entre 6 e 8 anos de idade. Depois que o caso veio à tona e baseado em um parecer técnico da Secretaria de Educação Básica, o ministro Mendonça Filho determinou a retirada. O ministro declarou: as crianças no ciclo de alfabetização, por serem leitores em formação e com vivências limitadas, ainda não adquiriram autonomia, maturidade e senso crítico para problematizar determinados temas com alta densidade, como é o caso da história em questão. O livro havia sido incluído em um programa federal de estímulo à leitura. Segundo o MEC, a seleção das obras foi feita em 2014, durante o governo Dilma. A lista inclui 210 livros e foi selecionada por especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais. O trecho absurdo do livro está no conto A Triste História de Heredegalda e relata a história fictícia de um rei que queria se casar com uma de suas filhas. Por se recusar, a garota sofre castigos e acaba morrendo. A estratégia de hipersexualizar as crianças e destruir a sua inocência vem sendo usada por aqueles que querem destruir as bases sólidas da sociedade ocidental. O Ministério da Educação, que vem sendo usado há tanto tempo como instrumento de destruição da moral das crianças, começa a ser denunciado. Absurdos como esse chamam atenção para projetos como Escola Sem Partido, que visa neutralizar a doutrinação ideológica dentro de sala de aula. Fernanda Salles, de Belo Horizonte, para o Terça Livre. Vocês entenderam agora, né? A esquerda está lá dentro do MEC. O ministro já conseguiu fazer muitas coisas boas lá, mas ainda falta muito ainda. Né? Não adianta fazer algumas coisas boas. O ministro tem que continuar fazendo coisas boas. Mendonça Filho, de fato, tem feito coisas boas, mas ainda não é o suficiente. E olha aí, olha isso que eles estavam implantando, né? Distribuindo livro de promoção do incesto. A Érica Cocai diz que o incesto é um dos tabus mais genéricos, ou seja, mais universais, que nós temos no Ocidente e que precisa ser derrubado. Ela diz que o incesto é para acabar com a família patriarcal. E ela também diz que isso deve ser feito por meio da ideologia de gênero. Aí você, né, que vai defender a família, vai defender os valores, vai defender o seu filho, vai defender a moral que você aprendeu, que construiu essa sociedade que você vive, aí você é o extremista, ou você é aquela direita chucra, ou então você fala palavrão demais, ou então porque você é cristão, ou porque você não... Entendeu? Não tem como
Gente assim tem que mandar tomar no cu, não tem outro argumento. É um imbecil, não leu, não estudou, não entende a ação dos esquerdistas, porque uma coisa é o que eles dizem, outra coisa é o que eles fazem. E quando eles comungam aquilo que eles dizem com aquilo que eles fazem, é pior. Pior. O que você vai argumentar com uma pessoa dessa? Tem preguiça de estudar? Tem que ser chamado de imbecil e pronto, acabou. Pode ser professor da USP, como o Pondé, lembrei dele aqui agora. Pode ser jornalista de rádio grande, TV grande. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Eu, Alan dos Santos, eu interrompi o ministro 2 vezes. Levantei a mão e falei, olha, não confunda aqui a nossa luta contra a ideologia de gênero como se fosse uma perseguição aos homossexuais. Porque não é isso. E é por isso que nós precisamos estudar sobre a ideologia de gênero. No nosso curso, no Terça Livre Curso, tem um curso só sobre a ideologia de gênero para poder desmascarar a ideologia de gênero, que está sendo feito pelo Rodolfo. Onde desconstrói exatamente isso. Pessoas que usam a palavra gênero como se fosse sexo, e aí diz, não, eu defendo o gênero masculino e o feminino, fora disso não tem nada. Não, nem isso. Não existe gênero, existe sexo. É sexo masculino, sexo feminino. Sexo masculino, sexo feminino. Pronto, acabou. O que eles querem fazer é isso, é a destruição. E é como disse o professor Olavo de Carvalho. As famílias patriarcais, elas não têm como parar de existir. Tá? Elas não têm como deixarem de existir. O que eles querem é que sobrevivam apenas aquelas famílias que eles querem que permaneçam. Como a dos Rockefellers, Rothschilds. Entende? A família do Itaú, Ana Lúcia Vilela. Já mijei lá na notificação extrajudicial que a Alana mandou para mim. Ou eu mijo ou dou para minha cachorra. Quer me botar na justiça? Coloca. Eu vou para cadeia? Dane-se. Vou ter que pagar alguma coisa? Dane-se. O que mais importa para mim é falar a verdade. Quem manda nesse canal aqui não é o meu bolso. Quem manda nesse canal aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que é. Eu defendo a verdade. Dou o que doer. Não adianta. Vou ficar calado diante disso? Não posso. Não posso. É um dever. O que eu vou levar para o meu filho de patrimônio moral amanhã se eu falar para ele assim, ó, papai tinha chance, né, de falar no canal dele lá com 160 mil inscritos, mais de 1 milhão de visualizações por mês. Papai foi covarde, meu filho. Papai ficou calado. Papai viu a destruição que está acontecendo na tua vida agora. Eu imaginei o idoso, falo assim, ó, papai tinha chance, papai ficou calado. Teu pai é um frouxo. Nunca que eu vou dar isso pro meu filho. Nunca. Então agora você sabe. Eu vou divulgar mais uma vez aqui o livro sobre a ideologia de gênero. Eu não quero que esse vídeo fique longo, porque eu quero que vocês divulguem bastante. Está aqui o livro sobre a ideologia de gênero. Ferramenta de desconstrução da identidade. Porque você precisa entender que o gênero é para destruir a identidade humana. Tem gente que, pela ideologia de gênero, quer ter relação com periquito, papagaio, se sente jacaré, se sente cachorro, quer ter relação com animal. Não é brincadeira. É sério. E leiam os inimigos. Vocês não podem deixar de ler os inimigos. Você não pode criticar alguma coisa que você não sabe. Tem que ler esse livro aqui, porque é nesse livro aqui que a Erika Cocai está se baseando. Não apenas esse, como o do Shulamith Thornstone, da Judith Butler e companhia. Né? É isso que você precisa estudar, você precisa se conscientizar. Eu tenho certeza que esse vídeo não vai chegar a 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, 300 mil visualizações, mas vocês que estão nos assistindo, vocês que nos divulgam, vocês têm o dever de estudar e denunciar essa porcaria. Não pode. Precisamos dar um basta nisso. E mande as favas todos aqueles que ficarem no seu caminho. Ah, Alan, mas é meu amigo, ele é liberal. Dane-se. Manda as favas. Manda merda. Porque é sério isso. Tá bom? Eu não quero que esse vídeo fique longo. Divulguem bastante. Pode copiar esse vídeo, jogar no canal de YouTube de vocês, pode jogar na página do Facebook, divulga, corta trecho desse vídeo, joga no Twitter, joga no Instagram, faz o cacete a 4, mas esse vídeo não pode ficar sem divulgação. Tá bom? Eu sou Alan dos Santos aqui para o canal Terça Livre. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.